E eu vejo a galera errando muito nisso, cara. Eu não fiquei bom em vendas. Quando eu falei que eu me destaquei, que eu fui o melhor, não foi porque eu fiquei bom em vendas. Eu fiquei bom estrategicamente. Isso a gente falou no primeiro podcast. Que a galera subestima o poder da estratégia, da tática, do operacional e superestima o poder de vendas. Sendo que, se eu for vender para você, se eu quero vender para você, é um valor. Se você quer comprar de mim, é outro valor. E as pessoas queriam comprar de mim. Eu nunca, na minha época que eu fazia tráfego, eu nunca vendi. Eu sempre tirei pedido. Sempre era alguém querendo comprar de mim e era nas minhas regras, no meu preço, no que eu quero. Então, isso é muito poderoso. Só que eu só pude fazer isso porque eu era muito bom estrategicamente, muito bom tecnicamente e não precisava ser nada bom em vendas. Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. No episódio de hoje do VDcast, você vai conhecer o Natan Madeira. Ele é mentor de anúncios pagos na internet e negócios digitais. Natan, se apresenta, ou se reapresenta, né, pra galera do VDcast, cara. Muito bom, obrigado pelo convite. De novo? De novo, a gente a gente foi em agosto de 22. Meu Então, Deus do céu. E hoje é dezembro de 2024. Eles estão ouvindo sei lá quando, se é janeiro ou fevereiro de 2025, eu não sei. Mas a gente tá gravando em dezembro de 2024, né? Sim, então é mais de 2 anos. E essa parte do mentor de anúncios online, né, e tráfego pago, isso é uma coisa que, assim, por mais que tenha tido várias mudanças que a gente vai conversar no episódio, isso sempre foi o cerne. Eu sempre me identifiquei nessa área do marketing digital, dos anúncios, né? Até antes do digital, eu sou formado em marketing, uma coisa de outra vida, né? Como você fala que você é formado em direito. E isso sempre foi o meu querer, assim. Eu gosto muito dessa área dos anúncios, do marketing, de atrair o comprador, o lead. Então, esse sou eu. Mas como é que você foi cair nisso aí, cara? Boa. Esse, na verdade, eu era CLT, como acredito que muitos dos seus mentorados, né? E eu trabalhava com sistemas da informação. Para você ter uma noção, eu era técnico de implantação de sistemas, então eu já trabalhava com essa parte de tecnologia e de capacitação, porque pensa que eu tinha que ter uma andragogia afiada, porque eu capacitava funcionário público que não queria aprender. Ninguém pagou pra estar ali com você, né? Eles eram obrigados, né? É diferente, né? Eu já era um mentor sem saber o que era mentor, né? Olha que bacana. E aí eu tava como gerente já dessa empresa, tinha crescido no cargo, já trabalhava uns 4 anos, só que eu tava infeliz. Tava infeliz porque eu tinha chegado num momento que eu estava, assim, abaixo só dos donos. E quando você não tem perspectiva, eu acho que tudo fica mais difícil. Isso é até uma coisa do digital que pra mim ela é fantástica, que é a perspectiva. Né? Eu mudei várias coisas durante esses anos, desde que eu te conheci, e eu posso mudar para sempre, porque eu tenho essa liberdade. Você fala, né, da liberdade de tempo, a liberdade financeira, a liberdade geográfica, mas eu acredito que tem uma quarta liberdade que ela engloba todas essas ao mesmo tempo, que é essa liberdade geral. Eu posso hoje decidir que eu vou virar mentor de venda de varejo. E aí vou mudar e vou fazer e posso. Então, a gente viu lá dentro da mentoria várias pessoas que pivotaram nível hard, né? Mudaram completamente, né? Exatamente. E essa liberdade para mim, que é a liberdade de eu criar o meu futuro, a minha perspectiva, dificilmente o cara na CLT tem. E eu tava sentindo isso, eu tava sentindo que eu não tinha isso. Claro que eu ainda não pensava em mentoria, não pensava em nada disso. E aí, o meu cunhado, ele me chamou, ele falou assim, Natan, cara, foi até engraçado, ele falou assim, pô, tem um cara aqui, tal de Pedro Sobral. Pedro Sobral tava no início, ele não tinha, acho que nem tinha comunidade Sobral, ele dava palestras, acho que em lugares. Pô, o cara falou aqui que o gestor de tráfego tem que ser metódico, tem que ser isso, tem que ser aquilo. E, pô, só lembrei de você. Tu não quer ser gestor de tráfego? Nem existia isso ainda, nem existia essa palavra. Eu falei, cara, vou ver o que é. E aí, quando eu vi, eu falei, pô, tem a ver com marketing digital, coisa que eu já tinha estudado. Eu me formei em marketing em 2012. A gente tá falando aí em 2019, então nunca tinha atuado na área, mas tinha lá a formação. E eu falei, cara, eu topo, vou ver aqui, vou estudar e vamos ver o que dá. E foi muito bom, né? Eu descobri essa profissão, que foi por onde eu comecei, né? E, particularmente, eu fiquei muito bom nisso. Muito bom. O que é muito bom, Natan? Agora é hora de dar uma carteirada? Dá uma carteirada aí, bom, pé na porta, Victor. irmão. Você conhece muitos empreendedores que faturam 7, 8 dígitos, né?
E esses empreendedores me batiam na porta me oferecendo um percentual do negócio para eu fazer tráfego. Então, eu ganhava 5%, 10% de um negócio que já faturava muito para fazer tráfego. Então, acho que isso é muito bom. Isso é as pessoas olharem e quererem trabalhar contigo, oferecendo muito, né, pelo que tu vale. Porque até a gente estava conversando, né, sobre essa questão da alta, da baixa. Eu lembro que nesse momento, tô falando de... Foi muito rápido. Eu comecei em final de 2018, início de 2019, mas mais em 2019. Em julho de 2019, eu saio do meu emprego antigo e fico 100% empreendendo, né, com tráfego pago ali, atendendo negócios físicos, nem eram negócios digitais, porque era isso que meu cunhado a gente tinha planejado. E aí, 2020 vem a pandemia, eu já tinha no final de 2019 começado a atender infoprodutores. 2020 pandemia, negócios físicos fecham, 100% negócio online. Só que aí eu me torno uma das referências, assim, não de ensinar tráfego, mas sim de fazer. E aí eu tinha clientes, muito bons clientes, que foram seus clientes. E eu sinto que eu estava num patamar de escolher cliente, de receber muito bem por isso, de ganhar muito para fazer uma coisa que eu gostava bastante, que era o tráfego. Então, quando você pergunta assim, por que você era muito bom? Eu era muito bom porque as pessoas que eram muito grandes no mercado queriam trabalhar comigo. Depois, as pessoas que eram muito grandes no mercado queriam que eu ensinasse os gestores dela, ou seja, eu dei muita consultoria, né, muita montagem de time de tráfego. Então, acho que por isso que eu defino que eu realmente fiquei muito bom nisso. E muito do teu ficado bom é aquele... Acho que é uma palestra em Stanford do Steve Jobs que ele fala, né? Connecting the dots, né? Essa palestra é super famosa. Cara, na minha vida eu fiz, metade de uma faculdade de matemática. Então, eu estudei muito estatística. Eu fiz uma faculdade de marketing. Então, quando eu cheguei, é como se eu tivesse preparado. Eu estava preparado para ser muito bom com os anúncios online. Eu não estava uma coisa que eu tive que aprender tudo. Então, foi muito fácil para mim. É até hoje muito fácil. Então, acho que isso me fez ficar muito bom. E aí, depois a história continua, né? Mas aí tem... Aí a gente fala aí dos momentos. Milhões em tráfego gerenciados. Quantos? Você tem esses marcos assim, bonitinho, eu vou te que falar fica que legal no thumbnail, assim? Eu parei de contar, deve ter sido ali nos 70 milhões, 50 milhões. Eu parei de contar, porque isso também faz parte da história, né? Massa. E milhões faturados? Aí muito mais, passou de 100 tranquilamente. Que massa. Então deu ROI, né? Muito, não, muito. E isso com o cliente, que isso que é o legal, né? Que era aquela pessoa, por exemplo, eu lembro de uma cliente minha que eu comecei, ela tava remando para fazer os 6 dígitos ali, os 100 mil de faturamento num lançamento. E a gente sai encerrando ela fazendo 3,5 milhões no ano. Caramba. Então, assim, é muito gratificante essa parte de você ter atuado, né? Ajudado um negócio a se desenvolver muito. E isso é muito bacana. Negócio que, quando eu atendi, a pessoa não tinha feito 7 dígitos em um lançamento, fechando o ano faturando 15 milhões, 20 milhões. Então, isso é uma coisa muito interessante, né? Muito bacana, que é essa atuação do bastidor. Eu acho que você já deve ter chamado outras pessoas aqui de bastidor. Sim. Mas aí tem quando você entra na história, né? Que aí tudo muda. Conta então como é que mudou. Muda, né? E foi uma pivotada maneira, né, foi cara? Foi uma pivotada boa. Eu lembro que quando eu entrei no seu programa, que foi o Vida de Mentor, foi a primeira turma de 2021. Inclusive, eu entrei... Acho que todo mundo passa por isso, né? Eu nunca tinha pago um valor tão alto. Na época, acho que foi 20 mil. Depois virou 30, porque eu fechei a mentoria. Em um programa. Só que eu sentia que... O dinheiro é agente da transformação, que você fala tanto, eu sentia que era o momento. E aí eu falei, cara, assisti os CPLs, fui pro Cafofo, que me converteu foi o Cafofo, que eu falei contigo, eu lembro que eu falei contigo, eu tava do lado da minha esposa, assim, aí tu respondeu, cara, é tão engraçado que eu nem lembro o que tu respondeu. Eu sei que Mas lembra que eu respondi. Eu lembro que tu respondeu assim, não é que tu respondeu, no Cafofo, né, você fala com a pessoa, eu abri o meu microfone, falei ali a minha insegurança e você veio com uma palavra que... De novo, eu não lembro qual era a minha segurança e não lembro qual era o que você falou, mas eu lembro que aquilo me fez tomar a decisão. Eu tinha o dinheiro, porque eu tinha faturado, tinha o dinheiro guardado, né? Mas aí eu falei, cara, eu vou. E aí eu fui. E quando eu entendi, porque eu já fazia processos de consultoria. Cara, vamos ter que explicar. Cafofo, largado assim. Beleza. Você explica ou não? Quer que eu explique? Explica eu aí. explico porque eu passei por ele, né? Explica aí. Basicamente... Vou só introduzir. Cara, Cafofo é um processo de venda.
tudo bem? Normalmente eu uso quando eu tô no meio de um lançamento e algumas pessoas já compraram e outras estão em cima do muro. Então eu rodo esse processo de venda para ajudar a galera que está em cima do muro a descer, para um lado ou para o outro. Ou para o lado de quem não vai comprar, ou para o lado de quem vai comprar. Mas aí você pode explicar como que você viveu isso. Basicamente eu passei pelo CPL. Ou seja, o CPL eu vi lá o seu conteúdo e eu falei, cara, isso é para mim. Porque eu lembro que você falava muito sobre a pessoa que tem um conhecimento. Eu tinha o conhecimento, já era muito validado esse conhecimento no mercado. Só que eu tinha somente as consultorias. Então eu fazia esses processos individualmente, que é muito bom. Mas não escala. Só que você não escala. Eu até já tinha feito uma boa escalada de valor. Tipo, eu cobrava R$200 na hora, eu já estava cobrando 2.500 na hora. Então os processos já estavam ali numa escala de valor, mas que eu sabia que não dava para passar muito. E que também eu falei, pô, processo em grupo faz mais sentido. Logicamente, quando a gente vai olhar a matemática da coisa, faz mais sentido. E eu lembro que eu passei por esse processo, mas eu não estava 100% convencido que era para mim. Acho que essa é a melhor explicação pro Cafofo, né? Eu não sabia se era para mim, porque você estava falando para empreendedores, só que você estava falando para várias pessoas de vários... Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então eu falava assim, pô, mas eu sou um gestor de tráfego. Na época, para você ter uma noção, o Sobral não tinha o Subido Pro, né? Então não existia ali. Se existia, eu não conhecia uma mentoria para gestor de tráfego. E aí eu falei assim, cara, não sei se é pra mim. Eu entrei no Cafofo pra fazer essa pergunta. Talvez tenha sido essa ou alguma parecida com essa. E você responde individualmente. Eu acho que essa que é o grande ponto do Cafofo. Enquanto no lançamento você tá falando um pra muitos, no Cafofo você tá falando um pra um. E aí você me olhou no olho, né? Vamos dizer assim, me ouviu. E essa escuta ativa com mais a resposta foi o que me fez entrar. Isso é poderoso, porque às vezes eu não falei nada de novo ali. Às vezes pra você eu falei só o que já tava mesmo no vídeo. Só que agora eu tô falando pra você. Isso tem um poder, isso tem um efeito, né? Eu já vendi muito nesse formato, muito mesmo. Às vezes a pessoa só quer ter certeza de que ela foi escutada, né? Que ela tá ali, né? E assim, você é como se você estivesse garantindo que era pra mim. Por mais que você não tenha falado de garantia, por mais que eu nem sei, eu acho que Vida de Mentor nem tem garantia. Não. Então, mas isso ficou. E aí eu entrei. É tipo um aval, né? Tipo, vai lá. Cara, é isso mesmo, tá certo. E aí eu fui. Porque provavelmente também, só pra galera terminar de entender esse quadro, né? Naquele mesmo dia, você viu eu falando não pra outras pessoas, né? Sim. Não é... Gente, ó, esse processo do Cafofo não é eu boto a galera lá e fico tentando converter cada um, não. O meu compromisso é fazer a pessoa descer do muro. Ou pro lado de não comprar, ou pro lado de comprar. Se ela terminar de falar comigo e falar, Vitor, então decidi, não vou comprar, é glória a Deus, a gente aplaude igual. Mas se ela quiser sair do muro pro lado de quem vai comprar, a gente também aplaude e pronto. Ela só não pode continuar em cima do muro. Então ela traz todas as objeções dela, todas as questões, todas as dúvidas, a gente mata cada uma delas. Pra ela poder, então, tomar a decisão dela poderosa. E nesse dia que o Natan disse sim, vários outros disseram não. Então isso é uma coisa gostosa também. Não é um processo de venda de empurrar a pessoa pra comprar, nem de pressionar tampouco, né? Eu acho que muito pelo contrário. Acho que é essa química, né? Essa dinâmica de não forçar a venda a todo custo que faz toda a diferença. E aí eu entro no Vida de Mentor e aí é o começo da grande mudança, né? Porque quando eu entro no Vida de Mentor, eu descubro o que é ser mentor, porque acho que a sua visão sobre mentoria, eu posso ditar que ela ditou muitas regras do mercado. Não teria problema de falar isso, porque eu acho que foi isso, né? Muitos dos grandes mentores passaram, né, por conselhos seus e tudo mais. Então ficou muito claro que tinha um passo a passo. Eu sou muito bom, eu sou o cara que, se eu for fazer um suco, eu vou pegar as quantidades que diz na embalagem para fazer. Eu gosto dessa questão do método, do passo a passo. E eu senti que tinha isso e que eu tinha que pegar o que fizesse para mim. Sendo que corta que para esse momento eu não tinha rede social. Eu não produzia conteúdo. Eu era um gestor de tráfego que as pessoas me encontravam pelo meu WhatsApp. Só que eu tinha muito contato, né? Muitas pessoas... Porque o que começou a acontecer? As pessoas me procuravam e como eu escolhia cliente, eu falava não para a maioria e toda vez que eu dizia não, eu indicava alguém. Então eu tinha muitas pessoas gratas por eu ter indicado um cliente. Porque você plantou na vida dessas pessoas, né? Total, você gerou reciprocidade, né? Distribuir o que eu estava recebendo de muito para eles, né? E o que aconteceu? Você falou lá de várias coisas. Eu não lembro, Vitor, se você falou ativamente para mim ou se você falou que esse era um processo de vendas também. Não lembro. Mas você falou sobre a sua turma de mentoria estar no seu WhatsApp. Ou seja, pessoas que você conhece que vão dizer sim para você e vão comprar. Isso. E aí... Que não, curiosamente, não precisa fazer tráfego pago, né? Não, nem ser o rei do conteúdo, né? Total. E que as pessoas que vão pagar o seu programa de mentoria, qualquer que seja a área, você já conheceu elas, você já apertou a mão delas, está no WhatsApp. Eu falo isso para quem tá em casa. Se você tá pensando em criar uma mentoria,
o seu primeiro mentorado não é do tráfego pago, não é do seu Instagram, é alguém que você já conheceu, que você já apertou a mão. Então vai lá ver no WhatsApp quem deveria ser seu cliente e não é. É isso que eu falo. Exato. E aí eu fui fazer exatamente isso. Por quê? Quando você falou assim, posta no Instagram, faz isso, eu falei, cara, pra mim isso daí não vai fazer sentido nesse momento. E tá tudo bem, porque o que vai fazer sentido é o WhatsApp. Aí eu comecei o quê? Individualmente eu mandei um áudio, e basicamente o áudio era o script. Gente, vou começar a ensinar o que eu sei. Como eu tinha um prestígio no mercado, por exemplo, né? Existe a Hotmart, a plaquinha de 1 milhão. Cara, eu tinha uma plaquinha de 1 milhão sem ser infoprodutor. Porque como eu ganhava percentual dos clientes, ia pra minha conta da Hotmart. Então eu era black da Hotmart sem ter nunca ninguém visto meu rosto. Então isso pro gestor de tráfego era fora do comum. Porque as pessoas estavam ganhando muito pouco ali e tal. Então, gente, eu vou ensinar o que eu sei. E não fiz uma promessa mirabolante na minha mentoria e comecei a mandar essas mensagens, esses áudios 1 a 1. E dentre esses áudios eu mandei também pra galera da consultoria, porque eu já tinha feito algumas consultorias. Sim. E eu dando um desconto, né? A matriótica, né? Falei, vamos aqui comprar. E aí, resumo da ópera, Vai soltar essa frase, assim, essa palavra assim, tu vai soltar. Tá difícil, né? Tá difícil, a gente começa a criar um linguajar comum, né? Que pra gente faz algum sentido, mas pra quem tá lá fora não faz a menor ideia. Você, né? Mas, poxa. A matriótica é a boneca russa e que ela vai se encaixando uma na outra. Então, se a pessoa, na consultoria, por exemplo, ela tinha me pago 30 mil reais, quando eu lancei minha mentoria, que foi bem mais barato, eu dei 50% de desconto. Sim. Falei assim, você que já foi meu consultorado, nem sei qual é o nome, eu vou te dar 50% de desconto, porque aí você não faz sentido, você já me pagou uma grana antes, então tá tudo bem. Então, alguns desses primeiros mentorados estavam no meu WhatsApp, e muito Tava ainda certo, então, tinha mesmo? Estavam gratos, porque no processo de consultoria eu tinha um problema. Porque como ele era um processo, basicamente era assim, eu pegava a pessoa e treinava um gestor de tráfego do zero. Só que como eu treinava esse gestor de tráfego, era literalmente no momento que estava rolando o lançamento. Era um processo extremamente arriscado para mim, mas era o melhor processo. Ainda é até hoje. Que é o que eu falo, não adianta eu ficar te explicando teoria se você não sabe os problemas que vão acontecer. Então eu deixava acontecer os problemas e eu resolvia todos os problemas durante o processo acontecendo. Então, quando fechava um lançamento, estava concluído. Ou seja, a pessoa ficava comigo ali 2 meses, 2 meses e meio. E deu. E ela não tinha o próximo passo. Então, quando eu trouxe a mentoria, ela se transformou nesse próximo passo para o gestor de tráfego. Não para o negócio todo, mas para o gestor de tráfego. Resumo, eu acho que eu vendi uns 50 mil nesse primeiro processo. Então, o Vida de Mentor tinha sido pago 2 vezes muito ali, rápido, né? E aí eu começo a despertar para mentoria. Depois disso, isso eu tô falando de 2021, logo depois que eu comprei seu programa. Eu lanço uma versão do Vida de Mentor, que seria a mentoria de início, meio e fim, porque eu queria testar os processos. Foi bom também, fiz 4 turmas. E aí, no final de 2021, agora entra a parte da parte triste da história, mas eu acho que é importante contar, porque assim, poucas pessoas sabem dessa história, tá? Mas eu tive... Agora muitas vão saber. Agora muitas vão saber, mas tá tudo bem, porque qual que é o meu objetivo aqui de contar pra muitos? É você entender que tá tudo bem. Porque é muito comum no digital só ter o mar de rosas. A galera esconde o que dá errado ou o que dói e mostra só a parte boa. E assim, é muito fácil, porque a gente vai ter aqui 1 hora, eu poderia falar só que eu acho que assim, eu tô preparado pra nesse momento, o que eu não tava no outro podcast. Olha que interessante, né? Como a maturidade vai passando. Cara, em 2021, eu tive o pior ano da minha vida pessoal, né? Minha filha tinha nascido, ela nasceu em 2020, na pandemia, então em 2021 ela tinha completado 1 ano, e eu literalmente quase me separei. Hoje eu tenho, pra vocês terem uma noção, eu tenho 10 anos de casado, 14 anos juntos com a minha esposa, Amanda, um beijo. E eu quase me separei por causa do digital, por causa do... O que aconteceu na minha vida? Lembra que eu falei que eu era muito bom? Só que isso teve um preço muito alto. Eu vivia a vida dos clientes. Então o cara me ligava a qualquer hora, eu tinha que estar presente, né? Eu recebia muito por isso, era muito bom, mas ao mesmo tempo a minha vida ela praticamente não existia. Então eu trabalhava muito, eu comecei a deixar de lado a minha família, porque na minha cabeça era, cara, eu tô fazendo dinheiro, eu tô mudando a vida. Eu vim de baixo, eu vim de muito baixo. Então a minha esposa também. Então eu tô fazendo dinheiro, isso é importante. Eu fui muito para esse caminho e fui deixando de lado.
E quando eu fui fazer essa análise, a gente foi pra terapia de casal. E assim, gente, se você tá passando por um problema, procura ajuda externa. Porque é muito comum a gente não procurar ajuda externa e o problema piorar. Ou procurar só quando é tarde Ou demais. quando é tarde demais. E eu lembro que quando a gente foi pra terapia de casal, nós dois queríamos continuar. Só que a gente não sabia como. A gente tava muito ferido, né? Tava doendo muito. E uma coisa que ficou clara pra mim era que eu tinha que dar um basta na prestação de serviço. Eu lembro que eu te perguntei, mas eu acho que você não sabia dessa história na época e tal. Mas eu perguntava assim, pô, Vitor, como que eu vou ser mentor se eu não tenho uma agência? Né? Como que eu vou ser mentor se eu não faço tráfego? E eu lembro de você falar, cara, não tem uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Tá tudo bem. E aí eu tomei coragem em novembro de 2021, eu mandei todos os meus clientes embora. Todos esses clientes que me pagavam muito, que eu tinha um ganho financeiro muito alto para eles, fora da média do mercado. Eu lembro de ter cliente que a gente chorou em reunião para encerrar. Caramba. Cliente, porque assim, era recíproco, né? Não era porque eu era muito bom, mas eu também gerava muito resultado. Aí teve cliente que nenhum eu deixei desamparado, não dei um corte, mas teve cliente que eu montei time de tráfego. Falei, cara, ó, vou te ajudar, pô, tenho aqui, beleza, eu treino essa pessoa. Então eu deixei todo mundo ali ajeitado, mas foi uma decisão muito difícil, porque eu meio que fechei uma torneira financeira. Poderosa, relevante, que importante. era a mais importante. Nesse momento, sem dúvida, era a mais importante, era a que me dava muito mais dinheiro, porque eu estava no meu início do processo de mentoria e tudo mais. Mas eu lembro que, assim, hoje eu até reflito que eu poderia ter feito diferente, mas o principal deu certo, foi meu casamento. O principal de conseguir manter minha família unida, né? Minha filha tinha 1 ano, hoje ela tem 4. Então, assim, manter isso pra mim não tem preço. E eu consegui tomar essa decisão porque eu estava sendo mentor e eu tinha a perspectiva. Que é saber que, assim, cara, eu não vou passar fome. Eu posso, não vou lembrar qual ano, mas você deu aquele livro Picos e Vales, né? Recomendo a leitura. É do Quem Mexeu no Meu Queijo, que é um Spencer Johnson. E esse livro, ele fala muito disso, né? E eu lembro que naquele momento, eu estava num vale, mas eu nunca, até hoje na minha vida de digital, eu nunca fui para um vale sem uma perspectiva de pico. Então isso dá uma tranquilidade. Porque eu tinha economias, né? Eu tenho bens, então eu sentia que, assim, cara, eu poderia tomar aquela decisão e fazer acontecer do outro lado, né? Fazer acontecer com mentoria e tudo mais. Então, esse poder da liberdade, que é o que eu te falei, que eu acho que é essa quarta liberdade, é a liberdade de escolha. E eu escolhi naquele momento manter meu casamento à custa de fechar o negócio. Eu mandei naquela época os clientes embora, mas eu mandei também os funcionários. Eu mandei 5 ou 6 funcionários embora. E dentre eles, amigos meus, né? Porque eu chamei amigo para trabalhar comigo. Então, foi um período muito difícil, pesado, né, irmão? Muito pesado, mas que a perspectiva, a parte de ser mentor, a parte de ter um outro negócio surgindo, né? Logo não, né? Mas acho que foi em 2003 2013 que você fez, 2023 que você fez o primeiro Vida de Mentor ao vivo? Não Foi. sei. Esse é o primeiro ano é o segundo ano do evento, O evento, né? ao vivo foi. Então, naquele ano, porque eu acabei não fazendo muitas contas, mas eu fiz as contas de, tipo, eu tinha batido 1 milhão em mentorias. Uau. Cara, Ganhou a plaquinha. Ganhei plaquinha de 1 milhão. Então, assim, isso mostra esse poder, porque, cara, 1 milhão é dinheiro pra caramba, né? A gente fica às vezes falando, mas ainda mais eu que a minha empresa de mentoria nunca foi uma empresa com um monte de funcionários, sempre enxuta, margem alta. Sempre enxuta, margem alta, sem tráfego, na maioria do tempo, porque... Ironicamente, mas sem tráfego. Então, acho que essa parte acho que até queria deixar um recado pro pessoal, assim, de cuidado com o palco. Porque no digital, né, a galera só vê palco. Porque tem muito palco. Imagina se o Instagram fosse das partes chatas. Ninguém ia estar lá na rede social, ninguém quer ficar. Então, cuidado, porque às vezes você está se comparando com alguém que está passando por... Isso que eu estou falando agora, eu tenho certeza que tem amigos ou colegas, né, que não sabem e que estão falando assim, cara, eu não acredito. Porque estavam enxergando o Natan em ascensão como mentor, e não o Natan que fechou a agência de tráfego. Que estava indo bem. Que eu fechei, ironicamente, novembro de 2021 foi o maior faturamento da minha agência num mês. Ironicamente, né? Eu fechei literalmente no auge.
mas porque foi uma escolha assim que nenhum valor pagaria o meu casamento. Isso foi muito forte pra mim. Então, Manda esse vídeo aqui pra patroa aí, ó. Isso, cadê a produção? Corta aí, me manda. Pega esse corte perfeito aí, ó, esposa, olha. Mas é isso. E acho que o digital, ele traz muito disso, porque assim, aí esse ano a minha esposa também entrou no digital, já faturou ali seus primeiros dígitos, tá indo bem. Então, de novo, entra a perspectiva, né? Acho que com perspectiva, enfim, tudo é muito positivo, mas esse é um pouco aí da história. Que massa, amigo. E eu lembro dessa pivotada lá dentro. Eu lembro de um hot seat lá dentro da mentoria que foi muito impactante, que na altura daquele primeiro VDcast que a gente gravou não tinha acontecido ainda. Não, porque, na verdade, até fazendo uma introdução, a minha primeira mentoria foi para gestores de tráfego. Total. Só que eu comecei a ver que eu não... Cara, o que eu fazia, eu não tava ali. O gestor de tráfego queria financeiro e eu queria ensinar técnica, estratégia. Eu queria ensinar o que faz o tráfego ganhar dinheiro, e não o gestor de tráfego a ganhar dinheiro. Eu comecei a entrar nesse dilema, lembra? E aí a gente começou esses hot seats, lá na mentoria. E era provocação, né? Não era uma pergunta objetiva, muitas vezes. Não era claro nem pra mim. Não era claro nem pra mim. E eu lembro que... Eu brinco que você entrou num estado de flow, né? Que acontece no... Momento de iluminação ali. Momento de iluminação. Espírito Santo baixou. Que veio a nova mentoria, né? Que foi a mentoria voltada pro infoprodutor que tem o seu gestor de tráfego e quer melhorar a capacidade desse Ou seja, gestor de tráfego. Mesmo conhecimento a serviço agora de um outro mercado, de um outro público, um outro tipo de cliente. Literalmente, quem me paga... Trocou de lado. Quem me paga não é mais o gestor de tráfego, é o infoprodutor. Então, mudou a carteira, né? Quando muda a carteira, mudou tudo. Mudou o avatar, mudou o preço. Tudo, mudou o preço, né? E mudou até a promessa, porque o objetivo da mentoria é, nessa nova, que o infoprodutor escale seu negócio. Eu não estou preocupado com a carreira do gestor de tráfego. Por mais que eu ajude o cara, no que pra mim, Vitor, e eu vejo a galera errando muito nisso, cara, eu não fiquei bom em vendas. Quando eu falei que eu me destaquei, que eu fui o melhor, não foi porque eu fiquei bom em vendas. Eu fiquei bom estrategicamente. Isso a gente falou no primeiro podcast. Que a galera subestima o poder da estratégia, da tática, do operacional e superestima o poder de vendas. Sendo que, se eu for vender para você, se eu quero vender para você, é um valor. Se você quer comprar de mim, é outro valor. E as pessoas queriam comprar de mim. Eu nunca, na minha época que eu fazia tráfego, eu nunca vendi. Eu sempre tirei pedido. Sempre era alguém querendo comprar de mim e era nas minhas regras, no meu preço, no que eu quero. E não... Então, isso é muito poderoso. Só que eu só pude fazer isso porque eu era muito bom estrategicamente. Muito bom tecnicamente. E não precisava ser nada bom em vendas, né? Eu recebia a proposta, então era só eu aceitar sim ou não. Que é um pouco do processo, né? Da aplicação da mentoria. Então, inversão de polaridade. É inversão. Então, assim, você que é bastidor, né? Que tá aí ouvindo, que talvez seja gestor de tráfego, cuidado em ficar querendo aprender a vender. Porque o tráfego não é sobre você saber vender, é sobre você gerar resultado pro seu cliente. Porque se tu gerar, cara... Pô, mas aí, calma aí. Aí eu vou te trucar. Posso te trucar? Claro. Alto lá, jovem. Porque você estava num ambiente que você conseguia fechar esses contratos. Se você não conseguisse fechar, e você desenvolveu isso, você pode não ter virado o Master Blaster das vendas. Nessa época eu não tinha ambiente. Então, tô falando de 2019, 2020, então peraí. 2021. Então essa parte ficou nas sombras, então. Por que te procuravam? Onde que te achavam? Como que sabiam? Os clientes satisfeitos, né? Porque tudo começou com um cliente. Pô, foi meu cunhado que me chamou, né? E aí eu fiz um bom trabalho pra ele. E aí foi boca a boca entre eles? Boca a boca. Uau. Mas como é que chegou no cara de 7, 8 dígitos que te contrata? Quando eu gerei, por exemplo, eu lembro até hoje, né? Um dos contatos que eu tive foi a Ana Risse. Eu fiz um post numa comunidade, né? Foi na comunidade Sobral, falando dos meus resultados com outros clientes, ela me chamou pra conversar. Então, assim, por eu ter conseguido gerar resultado. Como que foi o primeiro? Isso não é saber vender? Ó, você postou num lugar estratégico de uma forma interessante que a pessoa te procura. Cara, é que muitas vezes o que é muito natural pra você pode subestimar.
Sim, não, eu Cara, acho que é muito importante, eu acho que o Natan. Você importante- acabou de Não. provar o ponto, irmão. O que vou é trocar, isso, então, cara? o ponto. Tem gente que é super bom no tráfego, só que não tem essa manha aí. Então, mas eu vou trocar o ponto, então. Então muda aí. Vou mudar. Não é sobre saber vender. É sobre vender, tipo, ativamente. É o cara que fica batendo na porta dos outros pra vender. Esse que é o ponto que eu acho que a galera não tem que ficar focada em aprender. Que é aquilo. Cara, quantas mensagens você recebe no celular? Infinitas. Você já tem gestor de tráfego? Eu respondo, você tá de brincadeira, jovem? É isso. Então, assim... Não fez o dever de casa, não? Eu vou melhorar. Agora é a galera de edição de vídeo. Cara, Sim. todo dia manda mensagem pra mim assim, nossa, vi seus vídeos muito interessantes. Você mesmo que edita os seus vídeos? Dá vontade de falar assim, sim, eu gosto muito. Então, não dá, cara, não é possível. é esse ponto, né? Eu acho que são duas formas de venda. Quando eu digo não saber vender, não aprender a vender, é que a galera tá focando muito nessa aquisição Scriptzinho, em massa, roteirozinho, né? Script, spam. E todo mundo pra fazendo mim é a mesma spam. coisa. Toda hora eu recebo mensagem no WhatsApp, pô, o cara conseguiu meu número é porque ele pegou em algum grupo e fez spam. Esses dias eu recebi Mensagem do cara falando, tipo, eu tô num grupo junto contigo. Então, assim, esse tipo de coisa que eu acho que é o ponto que a galera tem que prestar atenção. Porque cada vez mais, e eu posso falar do mercado de tráfego com uma propriedade tranquila, porque é meu mercado, continua sendo. A qualidade dos gestores de tráfego hoje é pífia. É pífia. Todo mundo reclama do cara. Por quê? Porque o cara tá assim, ó. Ele quer ter um monte de cliente, então quando ele fecha com você, qual que é o próximo passo depois que tu fecha com o cliente? É tu gerar resultado. Você não se preocupa com seus clientes? Me importo, não me Se preocupo, importa. mas me importa. Se importa, né? Você vai dar o seu melhor você vai responder na mentoria, você vai buscar ali. Aí imagina, ao invés de você fazer isso, você ir atrás do próximo. E do próximo, e do próximo, e do próximo. Então hoje, a galera fica indo atrás do próximo e não em gerar resultado para aquele que já tem. Eu fiz o contrário. Eu gerei resultado para quem eu tinha. Quando eu consegui meu primeiro cliente, cara, eu fiz de tudo. Isso também levou àquela consequência, né, do meu casamento, mas eu fiz de tudo para gerar resultado para ele. Quando eu gerei para ele, começou uma corrente de indicação muito pesada. Até hoje, eu tenho, né, sociedade com agência de tráfego, mas até hoje vem gente no meu WhatsApp. Ontem veio o cara, pô, fulano te indicou, fulano que eu trabalhei em 2019. Falou que tu é o melhor do tráfego e tal, quero um papo contigo. Que massa. Então, é sobre isso. Porque o cara que fica fazendo spam e vendendo, primeiro, ele não vai ter tempo para estudar o que realmente importa, ele não vai gerar resultado e ele não vai ser indicado. E aí, enfim, esse é o Então esse é é o muito ponto melhor do gastar o vender. tempo e energia pra dentro, gerando bom resultado, do que pra fora no cliente se não Cara, conseguiu ainda. Total. E Quando me perguntam qual a minha meta, eu sempre falo que é atender bem meu cliente atual e encontrar meu próximo um cliente. Mas é nessa ordem. é lógico, e essa ordem ela tá completamente invertida. Por quê? Porque primeiro que o mercado, acho que o Tá mercado bagunça. digital como um todo, ele pluralizou, né? Igual você falou de edição de vídeo, tem muito cara de site, tem muito cara de tudo, porque muitos professores ensinam bastidor, né? e a galera precisa trabalhar, tá certo e tal, mas só que os que se destacam, sempre se tu for fazer um raio-x, foram aqueles que se preocuparam com a estratégia, com a técnica, com a parte que vai fazer a pessoa gerar resultado, e não o como vender. Foi esse o ponto do vender. Então, acho que acertou a fita agora? Total, faz sentido. Era isso que eu queria falar. Mas ó, tem que saber vender sim, hein? Não, Tem que saber com vender certeza. sim e acabou. Porque, cara, é importante demais, cara. Claro, não. Eu soube vender também nesse tempo todo, né? Sim. Soube fazer bons contratos, soube me vender, minha imagem, Uhum. né? De até mesmo, cara, saber vender, você fala muito isso. É saber falar não para quem vai me queimar. Várias vezes teve gente grande no mercado que eu falei. Por exemplo, eu num nicho de emagrecimento. É um nicho que a gente chama de nicho black, né? Uhum. Eu nunca aceitei. Por quê? Porque eu sabia que era um passo para eu me queimar e eu não queria. Então, assim, nicho de ganhar dinheiro rápido. Esses nichos, quando me procuravam, lá no meu íntimo, eram não certo. Uhum. É a mesma... Porque esse nicho não pode anunciar no Facebook de jeito nenhum? Esse nicho não. Muitos desse nicho... Ou só tem mais regras? Não. Tem nicho que não pode anunciar porque é mentiroso. Né? Um nicho de aumento peniano, ele tem lá uma promessa mentirosa e a galera faz milhões com isso. Fazendo o quê? Existe até fazenda de conta de anúncio, várias contas, tem toda uma... Eles infringem a regra burlando o sistema. Uhum. Ou seja, é ilegal o que eles fazem.
E tem os nichos sensíveis. Uhum. Nicho de emagrecimento pode, sim. Então, o que não pode no nicho de emagrecimento? Você não pode postar antes e depois. Uhum. Você não pode prometer resultado. Então, quando eu olhava a pessoa e via assim, cara, ela posta antes e depois. Ela promete resultado. Então, ela faz uma página, a gente chama de... Uma pré-página. Então, numa página, uma página mais limpa. Na próxima, uma página super agressiva. Prometendo. Isso são casos que eu falo, cara, eu não quero me vincular com esse tipo de nicho. E isso, pra mim, é extremamente estratégico na venda. Porque um sim pra eles era um não pra outros. Total. Então, é a mesma coisa. Se alguma coisa que vai contra os seus princípios, né? O que tu acredita. O cara que vai ensinar, sei lá, alguma coisa que é mentirosa, um ganho de dinheiro rápido, aluga um cenário e finge que você tem dinheiro, aluga um carro e finge que você tem carro. Você vai falar assim, cara, eu não quero me vincular com uma pessoa dessa, né? Então, esse também eu acho que é uma coisa muito importante. É muito importante, não só escolher com quem você anda, né? A pessoa fala, você é a média das 5 pessoas com quem você mais anda. Sim, é verdade. Mas é mais importante cuidar das pessoas com quem você não anda de jeito nenhum, né? Total. Então, isso também foi uma coisa muito importante, assim. Por exemplo, chegou um momento que eu também tinha a escolha do tamanho da pessoa, do tamanho do cliente. Eu não pegava cliente que... Tamanho é documento, Nathan? Importante é saber fazer, né? Lá ele. O que acontecia? Chegou um momento que eu falei, cara, se eu quero os melhores clientes, eu não posso aceitar alguém que tá do zero. Vai te atrapalhar, vai ferir seu posicionamento. Né? Eu lembro até hoje de um lançamento da gente investir tipo 10 mil e fazer 0 vendas. Na época que eu ainda não tinha essa seletividade. Fala, cara... Frustrante, né? Frustrante pra todo mundo. Passei da idade, fala aí. Pra todo mundo, exatamente. E aí eu comecei, não, cara, se você não faturou pelo menos 100 mil no seu lançamento, eu não trabalho contigo. Então, foram várias coisas que também me ajudaram. De novo, estrategicamente eu tô olhando pra dentro, né? Sabendo dizer não e tudo mais. Mas isso é parte da história, né? Parte da vida do Nathan, gestor de tráfego, que posso dizer que passou, assim. Hoje eu tô muito mais sobre olhar para o negócio e estruturar isso dos negócios, né? Olhar para a parte de marketing, de tráfego, de performance, porque isso expande. O gestor de tráfego no mercado, ele acabou ficando Só com uma área. Tanto que, captar lead, beleza, mas o cara não sabe o que tem no CPL do Expert. Não assiste o CPL do Expert. Fica míope demais, né? Fica míope. Então, aí eu fiz posso dizer que é essa expansão, né? Como eu já sempre fui muito estratégico, eu falei, cara, chegou um momento de eu olhar mais pro todo e não só pro micro. E aí que entra, desde como fiquei como anjo no Vida de Mentor, ao longo do processo teve vários que passaram por mim que eu ajudei de alguma maneira a montar a mentoria, então a concepção de produto, vendo você mentorar também várias concepções de produto, então hoje eu me sinto nessa figura que consigo chegar no negócio, né? A gente tem até casos de, vamos montar um mastermind desse modelo e a coisa acontece, fatura então virei muito mais estratégico e entendi que o tráfego hoje, como qualquer área, como um design, ele é um meio ali, ele não é um fim. Nem o início. Então, e cada vez mais as ferramentas, elas ficam fáceis, né? Inclusive tem uma aula, acho que é no Maestria Plus, que é como fazer tráfego pelo celular, pelo botão impulsionar. Nathan, mas é ruim? Não, cara. As agências de tráfego usam esse mesmo botão. Por que você não pode usar sabendo um pouco de conhecimento? Então, eu vi que, assim, não falando acho que eu tenho que tomar muito cuidado que isso está sendo transmitido, mas eu senti que só o tráfego ficou pequeno pro que eu queria. Não precisa ter preocupação, porque é verdade. Só o tráfego por si só é comoditizado, né? Por si só. O apertar de botão, o olhar só para um pedaço. Mas não é só na área do tráfego, em todas as áreas, né? Esse olhar mais estratégico tem muito mais valor do que qualquer coisa mais operacional. Isso. Sempre vai ser assim. Exatamente. Então, cada ano eu vou... Acho que o Nathan vai mudando, né? Cada ciclo. E, de novo, eu tô passando por uma mudança de identidade, de entender que, cara, para onde eu quero ir, esse ano eu tive uma grata surpresa, porque o meu começo no tráfego foi com negócios físicos. E esse ano eu tive a oportunidade de montar uma turma de mentoria, pegando os princípios de mentoria, 2 encontros, um encontro assim e tal, fazer isso, Hot City. E eu montei uma turma de mentoria para negócios físicos. E, cara, foi fantástico, assim, os resultados, aluno faturando 2 milhões por mês, coisa que no digital não é típico. E em pouco tempo,
Aluno que, cara, o cara vendia só presencial, agora vende online, porque eu peguei o caso do online. Então, isso é, de novo, a liberdade. Que eu falei assim, pô, gostei. Falei, pô, É um tipo de negócio que casa muito. com o meu conhecimento, eles são muito mais fechados para o marketing do que o infoprodutor, porque o infoprodutor já nasce dentro do marketing, né? Já nasce entendendo muitos conceitos, eles não. E o deles é pegar uma campanha simples ali, pensar num criativo. Pô, teve um que ele vende churrasqueira automática. Churrasqueira que sobe e que desce. Churrasqueira de 30 mil, 40 mil, high ticket, né? E o cara tá comprando ali de a R$2, botando de R$600 e vendendo 100 mil, pô. No digital isso não acontece, né? Então, claro que tem a margem. E aí eu falei, poxa, de novo, um novo horizonte. Então, é como se eu tivesse um leque de escolhas. E cada vez eu vou desbloqueando um nível. Esse ano também eu desbloqueei o nível de ser conselheiro, né? E conselheiro em troca de equity. Era uma coisa que eu nem imaginei, que foi no seu programa, né? Foi quando o último Master? Foi em junho? Tem 6 meses, julho. né? A gente, num programa, eu fiz um network com alguém que estava lá também, né? Mentorado seu, do Master. E papo vai, papo vem. Ele precisava de uma coisa, eu tinha essa coisa, mas eu falei, cara, eu acho que tá na hora de fazer diferente, não trocar por dinheiro. Ah, me paga 50 mil que eu faço essa coisa. Não, me paga com um pedaço da sua empresa. Então, já assinei o contrato e tudo mais. Virei conselheiro por equity, né? Advisor for equity. Então, pô, como que o Nathan lá, gestor de tráfego, ia pensar nisso e ia fazer isso, né? Então, acho que essa metamorfose, ela é contínua. E sempre assim, entre aspas, né? Fazendo um jabá, mas com a sua bênção, né? Que é sempre tipo, Vitei, o que tu acha disso e tal? Eu lembro que eu perguntei, pô, esse cara é gente boa? Tu falou, pô, cara, o cara é gente nota boa, 10. nota 10 e tal. Então, essas mudanças. Então, o que eu percebi, pra mim, assim, mas voltando, né, quem não assistiu a palestra do Steve Jobs, vale a pena assistir, é que eu tô conseguindo hoje ter uma tranquilidade de, cara, deixar as coisas irem se conectando. Eu não tô fechado no, é isso e se não for isso, deu errado. Não. Cara, deu coisas erradas, né? Falei no meu casamento, uma outra mentoria que eu montei que a coisa não escalou tanto quanto eu imaginava e tal. Mas a quantidade de coisas que dão certo, pelo menos a minha vida sempre foi assim. E eu acho que esse é o exercício de gratidão que todo mundo deveria fazer. Cara, eu duvido que na sua vida tenha dado mais coisa errada do que certo. Duvido. Qualquer um que tá ouvindo. Se você for olhar, cara, você tem nariz para respirar. Porra, já é um certo pra caramba. Você tem, né? Os dedinhos. Você tem dedo. Pô, mas eu não tenho dedo. Tá, mas tu continua tendo nariz. Então, assim, eu dou o exemplo do nariz, que eu brinco assim, sabe quando você se importa com seu nariz? Quando você perde, né? Não, quando ele tá entupido, né? Né? Quando ele tá entupido, você fala, eu lembro de nariz. Então, assim, cara, eu gosto do meu nariz, cara. A gente é pouco grato. Até tem um exercício que você passa de gratidão nos eventos mais íntimos, né, nos Masters, que eu falo isso. Tipo, cara, é muita coisa. Assim, 2024 deu muita coisa certa pra mim. Muita coisa certa. E a gente, às vezes, olha o certo também só pelo faturamento. Né? Cara, faturamento, pra mim, ela não é uma métrica de vaidade, ela é uma métrica importantíssima, mas ela não é a principal. Pra mim, a principal hoje sempre vai ser a minha família. Né? Eu troquei um faturamento alto pela minha família. Sempre vai ser Deus, minha religião, né? Eu poder... Assim, eu não falo isso pra me gabar, mas eu acho que isso às vezes é incentivo. A gente tá aqui, hoje é terça-feira. Cara, hoje de manhã eu distribuí sopa pra morador de rua. Faço isso toda terça e quinta. Há 3, 4 anos. Então, assim, o que é a minha métrica? Cara, esse ano eu continuei nessa tarefa. Eu continuei fazendo bem. Então, se eu continuei, como que isso não ia dar certo? Hoje eu tenho um trabalho que me proporciona fazer isso. Que me proporciona fazer doação financeira para a instituição que eu ajudo. Que me proporciona poder fazer o bem em várias camadas. E eu só consigo isso porque hoje eu tô, né, no digital. E quando eu digo eu tô no digital, eu tô no digital. Como, Nathan? Cara, não sei. Eu tenho agora... Tipo, e amanhã pode ser outra coisa. E pode ser outra coisa. E eu tô, por exemplo, CMO. Pô, descobri, cara, posso ser CMO por serviço. Pô, olha que legal. Fractional CMO, tem fractional, isso, né? Que é, tipo, você não vai contratar eu ser exclusivo. Hoje, pra mim, não faz sentido ser full-time de nada. Mas faz, part-time faz. Tanto que a de consultoria foi isso. Cara, você vai ter aí tantos encontros no mês,
um WhatsApp e, pô, tô gerando valor lá, gero valor em outro que vai, aí o outro já vai me pagar dinheiro, porque às vezes também a gente tem que pedir dinheiro, né? Não é só equity. Então, assim, e essa... Olha como é que o mundo é, né? Fechou o primeiro negócio por equity, aí quando fecha outro dinheiro, fala... às vezes tem que Às aceitar vezes- dinheiro, né? Não é só equity. É, Cara, né, muito bom, Natan. Tem uma figuraça, hein, né? cara. O negócio evolui, né? Então... e o principal, Eu ainda né? mentoro por dinheiro também. Então, também é importante, né? E aí, eu vejo que... Aí abre um novo leque, né? A gente tava conversando, que, cara, a gente fechou, eu fechei essa, eu falei, cara, é um outro universo. E é um universo que, pra mim, o digital ainda não tá ligado. Porque é difícil, né? Você, pô, ter valuation e tal. Então, eu falei, cara, é um novo universo. Vamos ver o que isso vai dar. Lá, foi uma semente plantada que já germinou, já gerou frutos. Esse mês foi, acho que, se não foi, acho que foi o primeiro mês que passou de uma meta Financeira nesse negócio que eu entrei como conselheiro, né? tipo, em tão pouco tempo, né? As coisas gerando resultado. Então, isso pra mim é o digital e isso pra mim é a liberdade que o digital traz. Mas também eu sinto que essa liberdade, pra mim, ela passa por coragem de decisões difíceis. Porque realmente, se eu continuasse fazendo tráfego, né, deixasse meu casamento acabar, talvez hoje eu não estaria nem fazendo tráfego, nem com casamento, estaria, né, tipo, poderia estar numa depressão, poderia estar... Então, acho que você também ter essa consciência de, primeiro, ter mentores para te ajudarem a pensar. Eu acho que hoje o conceito, né, de mastermind do Napoleão Hill nem envolve você ter, tipo, pagamento financeiro, envolve às vezes era o cara que eram os empresários que se juntavam. Cara, com certeza você tem um mentor que pode ser seu mentor religioso, pode ser um tio, um pai, uma mãe, alguém mais velho, um amigo da família, alguém que você pode pedir conselho. Claro que você tem que avaliar o que você vai fazer com esse conselho. Mas hoje, pra mim, isso é muito poderoso, porque não faz sentido eu tomar decisão sem pedir esses conselhos, né? Então, o ambiente que você tá faz muita diferença, mas você também saber pedir, porque tem o ego, né? É chato contar derrota. Não é confortável. É muito mais confortável contar vitória. Mas tudo faz parte, né? Assim como os picos e vales, né? Uma das coisas que eu gostei muito desse livro, e foi um dos motivos pelos quais eu presenteei, é que fala que entre o pico e o vale não tem um espaço que a linha se quebra, né? Ou você tá indo pra um pico, ou você tá indo pra um vale. Não tem um lugar que... E tem platô também, mas... Cara, não tem um lugar que você não tá no campo, né? E no livro Até o platô meio que não existe, né? Ou você tá subindo ou você tá descendo, que eu acho que é até mais real. Porque platô, cara, tudo muda, né? Agora a gente tem o dólar aumentou, aí mudou tudo. Então, o platô é mais difícil, né? Mas eu acredito muito nisso. E o principal que eu acho que esse livro traz é que a galera se ilude achando que vai estar sempre no pico. É impossível. Acho que ninguém, assim... Porque, beleza, eu tô no pico financeiro. Eu estava, mas eu tava num vale pessoal. Total. Né? Agora eu tô num pico pessoal. Nossa, muito bom. E eu posso estar num vale financeiro. Então, e tá tudo bem. Porque nada é permanente, né? É impermanência. Então, acho que isso assim, conforta a ter a perspectiva e saber também que, assim, tudo que eu aprendi, tudo que eu sei, isso é um material de transformação de outras pessoas. Tem gente hoje que, literalmente, com uma ideia minha, a pessoa transforma o negócio dela. Esse que eu falei da churrasqueira, que eu dei o exemplo, Cara, o cara tava fazendo dancinha de rios, querendo engajamento, buscando seguidor. Eu falei com ele, não, cara, para com tudo isso e faz um anúncio assim, assim, assim. Aí o cara foi lá, fez um anúncio assim, assim, assim. E aí vendeu 100 mil com 600 reais. E aí mudou o negócio, porque assim, o que eu mudei pra ele? Perspectiva. Agora ele tem uma perspectiva de, cara, por que eu não vou repetir, repetir, repetir? Então, isso pra mim é o que mais fica, assim. Eu acho que hoje eu vejo que eu tenho um grande poder e esse poder não tá fora, tá dentro. Que massa. E esse é um superpoder, né? Que também foi forjado ao longo dos anos. Sim. Natan, nesse tempo que a gente tá junto, já são quantos anos? 21, 3, né? Vamos pra Meu Deus do céu. 3, acho que são 3 anos. Rápido, né? Rápido e pouco, né? Louco, né? Quanta coisa em pouco tempo, né? Surreal. Mas tem algo, cara, que você queira trazer, algo prático? Porque eu faço questão de que em cada episódio as pessoas saiam daqui conhecendo alguém brilhante, e é você, mas que saiam com algo prático pra implementar também.
Pra eles poderem já, sei lá, daqui a um ano, um evento meu, encontrar você, falar, Natan, aquele negócio que você falou no final, cara, eu implementei, olha aqui, ó. Cara, eu falo isso pra todos os... É querubim que a gente chama, né? É E um nome esquisito, né, sobre isso, né? mas tudo bem. O Angie, ou qualquer seja. O Angie é mais certo também, é esquisito, mas é mais certo, mas colou menos. Os que passam por mim ali no programa. Agora eu vou ter que explicar também. Tu traz muitos termos internos, cara. Complicado, cara. Quem manda ser bom eu de vou ter que explicar. Fala aí. Olha, lá no Vida de Mentor, a gente tem os anjos. Os anjos, cada um deles adota alguns alunos do Vida de Mentor. E esse é o problema, porque a gente chama de querubim, mas teoricamente querubim manda nos anjos. Então, deveria ser o contrário disso, né? Tipo, filho de anjo, não pai de anjo. Então, seria o Angie. Seria humano. Humano, talvez, né? Enfim. Na falta de nome melhor, ficou querubim, mas tá errado. Mas o nome certo é Angie, só que ninguém usa também, que também não é nome certo, mas faria mais sentido. Enfim, o fato é que quando alguém entra no Vida de Mentor, não entra sozinho. Entra com acompanhamento de um personal. Tipo um personal trainer mesmo. E esse personal não é alguém que eu pague, muito menos alguém que o cliente pague. É alguém que não é remunerado, mas que fez a turma do Vida de Mentor e teve resultado. Aprendeu a criar, vender, entregar, escalar. E realmente criou, vendeu e entregou a mentoria. Então não pode ser um cara que sabe repetir o que eu falo, mas não vive o que eu vivo. Tem que ser alguém que é walk the talk. A gente sempre tem mais gente interessada em ser anjo do que a gente aceita. Então é um processo de seleção, um processo de filtro mesmo. Então, era disso que o Natan estava falando. Ele é um dos anjos lá e já ajudou muitos angis a conseguir resultado. Inclusive, tu vai gravar podcast aqui com um que foi o meu, né? O Lucas, sim. Vai ser aqui hoje. Sim. Então, sempre para eles, porque assim, eu acredito muito no que funcionou para mim no simples. Acho que é essa a sua sabedoria. E essa questão, muitos não despertam para essa fala dos seus clientes que estão no WhatsApp. Cara, é uma verdade. Não tem como, porque... Tá no Instagram também, tá no tráfego também, tá no próximo evento que você vai também, mas tá no teu WhatsApp, você já conhece. Cara, e as pessoas falam, mas quem me conhece não vai comprar de mim. Muito pelo contrário. Porque a gente às vezes acha que tem aquelas máximas que beira até o vitimismo, né? As pessoas que me conhecem não me dão valor. Cara, não é sobre isso. Porque quando eu falo que tá no WhatsApp, é que você já conectou em algum momento. Já apertou a mão. Já apertou a mão. Se você é por exemplo, um médico, com certeza você tem uma lista de médicos no seu WhatsApp. Uhum. E esse, pra mim, é um processo simples de fazer, que ele é bom porque ele vai fazer você até mesmo se empoderar do processo e que, cara, é maravilhoso, assim. Todas as vezes que eu lancei, né, eu fiz, né, desde quando eu comecei, eu fiz essa transição dessa mentoria que a gente já falou. O que eu fiz? Qual foi o primeiro processo quando eu falei, cara, eu vou lançar uma nova mentoria? Vou pro WhatsApp. E de novo deu certo, porque de novo eu tinha pessoas prontas para aquela proposta que eu ia fazer. Uhum. Então, o seu WhatsApp é uma ferramenta muito poderosa. E lá está com certeza os seus 50, 100, até mais, dependendo do que você vai vender. Então, olha para ele e faça. Mas o que é fazer? É o que a galera... tá, eu vou fazer... Cara, faz para mim assim, você tem que avaliar o que é melhor. O que é o pior? Mandar um texto, copia e cola. Tu lá, vou montar uma mentoria. Pra mim, isso é o pior. O que é o menos pior? É você gravar um áudio. E talvez o que seja melhor? É você ligar. Cara, eu preciso falar contigo, quero te contar uma novidade. O que você vai fazer? Você decide. Eu, por exemplo, nunca fui pro ligar. Ligar nunca foi minha praia, fui pro áudio. Mas como eu já tinha relacionamento, pra mim funcionou super bem assim. Alguns eu liguei. Alguns eu falei, vamos entrar numa call, vamos falar. Então, assim, olha pra esse grupo, porque ali está... a sua primeira turma de mentoria, se você nunca lançou uma mentoria. Eu acho que essa dica prática, ela é poderosa demais. Poderosa demais. E você já usou quantas vezes isso? Deu bom? Já usei 2 vezes e deu muito bom. E assim, uso até hoje, né? A verdade é que toda vez que alguém tem ali um relacionamento que eu entendo que é agora mesmo eu tô usando pro 3º projeto. Ó, que louco, né? Como eu falei que agora eu gostei desse lance do consultor. Sim. Eu tô usando para isso. Já tem... propostas, eu falei assim, cara, eu identifiquei na minha lista de contatos do WhatsApp quem já tinha ajudado, quem tinha um perfil e tudo mais, e fiz conversas e já tô com essas propostas. Foi recente, né? Semana passada e tal. Eu fiz com propostas e eu tenho certeza que o que vai acontecer? Tu acha que vai funcionar ou não vai funcionar? Tenho certeza que vai funcionar. Aí eu vou fechar alguns clientes do projeto que eu quero mais individualizado, de, né, CMO, de consultor, dependendo da empresa. E, de novo, esse processo vai ser no meu WhatsApp, vai ser com contatos cruzados, né? Porque às vezes,
Tem um amigo que eu sei que é contato de quem eu acho que faz sentido, eu posso também pegar. Então, isso é muito poderoso. E a galera menospreza querendo ir pra multidão. Eu vejo um erro grande da galera de querer ir pra multidão antes de ir pro 1 a 1. E você fala isso, né? Cara, vai no 1 a 1, né? Faz a pessoa levantar a mão, faz a pessoa aplicar. Eu vejo a galera querendo ir pra, quero fazer aqui, quero falar pra um evento presencial, quero fazer uma sala cheia de gente. Cara, legal isso, são processos de vendas muito valiosos. Mas se tu tá começando, vai pro 1 a 1, vai pra individualidade, vai ouvir não, vai ouvir sim. Porque senão você acaba se frustrando com a multidão e não extrai o que poderia extrair da sua lista de contatos que você já tem, com certeza. Que massa, amigo. Natan, cada vez que eu te pergunto, a resposta muda, mas quando você olha pro futuro, pra onde que você vê você indo? Cara, eu acho que o futuro pra mim ele continua no marketing digital. Isso pra mim é muito Claro. Principalmente olhando para essa pluralidade de empresas. Eu gosto dessa ideia do ter, né? Essa questão do equity me abriu muito a mente. Então, cada vez mais ter essa parte também do individual atendendo ali, por mais que seja uma coisa que eu dei uma cortada por causa da escala, hoje é uma escala diferente, a partir do momento que a gente vai para esse caminho. E, cara, por incrível que pareça, assim, eu acho que daqui a 2 anos, quando a gente regravar o podcast, ou antes, eu tô olhando muito para os negócios físicos. Eu acho que esses negócios eles não foram olhados por causa da pandemia. Na minha visão, eu acabei focando 100% nos negócios de infoproduto, mas com os resultados que eu tive nesse ano com esses negócios, resultados que para mim assim são surpreendentes e rápidos, né? E eu tô olhando muito para esses negócios. Acredito que 2025 vai ser um foco grande nos negócios físicos. Quando eu digo negócios físicos, desde o cara que vende placa solar, a agropecuária, ao varejo, a supermercado. Todos esses eu passei, né? Eu fiz atendimentos ali na mentoria e eu gostei. Então, de novo, né? Eu gostei, eles são legais e é uma galera que precisa, né? Muitos negócios físicos, eles estão à beira da falência. Então, eles estão muito na margenzinha, né? a minha promessa para eles, que foi o que eu acredito que é a grande eu trago para você uma nova fonte de aquisição de clientes. Ou seja, eu trago para o seu negócio clientes que você não teria se você continuar fazendo o que você está fazendo. Porque a maioria dos negócios vivem de quê? Porta aberta, indicação, às vezes uma propaganda no rádio, TV, e eu trago uma individualidade ali de um funil. Eu chamei de peneiras de ouro, né? Que é um funil que eu trago esse cara da rede social para ele bater na sua porta e comprar de você sem precisar de nada. Não precisa gerar conteúdo. Não é. Negócio local não é isso. Isso é uma coisa que eu vejo que a galera no marketing digital tem muita geração de conteúdo, mas no negócio local não. Esse cliente que eu falei, cliente que fatura 500, 1 milhão por mês, o cara tem 1.000 seguidores na rede social dele, da loja dele. Porque não é sobre isso, é sobre outras coisas, né? Então, eu tô olhando muito para esse mercado. Digital ainda continua sendo a minha paixão, claro que eu vou estar olhando, mas nesse exato momento, eu tô nesse... O que eu vou fazer, né? Essa liberdade. E é bom, né? Se você lida bem com isso, né? Total. Pra mim, assim, é uma coisa que não tira meu sono, porque acho que na vida você tem muitos pilares. E, graças a Deus, os meus outros pilares estão muito bem equilibrados. Né? Então, as decisões que eu tomei ao longo da vida me equilibraram muito em outros pilares para eu poder fazer o que eu quiser. Que massa. Onde que eles te encontram, Natan? @Natan Madeira. Meu Natan é um Natan palíndromo. Ou seja, não é possível. Muito bom, gostou dessa? Tu meteu essa. Gostou? Nossa. Sem corte em produção. Uau. Um palíndromo. Até dar uma aula de português que se escreve de trás para frente igual. Então é Natan sem H. Natan Madeira. E você me encontra lá no Instagram. No YouTube também tem o canal, mas no Instagram você me encontra, conversa comigo. Pode me mandar uma mensagem lá. Fala que ouviu o podcast, que gostou, que não gostou, vai ser legal. Que massa. E por fim, se você tiver a chance lá, você faz sua campanha de tráfego, nem todo mundo vê, né? Mas quando você tiver a chance de mandar uma mensagem para todos os empreendedores e empreendedoras do Brasil e do mundo, com 100% de abertura, o que você diria? Cara, eu pensei muito nessa pergunta, né? Vim preparar. Já veio pronto de casa, né? Essa é a regravação, né? E eu acredito, Vitor, que uma coisa que ficou muito para mim é sobre felicidade, né? E eu vejo muito a galera colocando condições para ser feliz. Uau! Eu vou ser feliz quando eu faturar meus primeiros 100 mil. Eu vou ser feliz quando eu faturar meu primeiro 1 milhão. Eu vou ser feliz quando...
Só que se você vai nesse ritmo, você não vai ser feliz nunca. Porque é igual quando a gente compra um carro. É muito legal até comprar. Passou uma semana, você já esqueceu do carro. Uau. É muito legal quando você compra seu apartamento. Passou uma semana, você esqueceu. Sim. Então, cuidado de você estar condicionando a sua felicidade a quandos. Porque a gente tem que ser feliz no agora. Né? Independente do pico e vale, é o que eu falei, assim, a gente vai ter altos e baixos na vida. Mas cuidado em condicionar a sua felicidade a coisas externas e a quandos. Porque se eu fosse condicionar minha felicidade à minha agência de tráfego ser grande, hoje eu estaria infeliz, porque ela, né? Eu fechei ela. Hoje eu tenho outra com sócio, mas assim, eu fechei ela. Se eu condicionasse minha felicidade a mentorar gestores de tráfego, então assim, cuidado com condicionar a sua felicidade ao externo. Trate de ser feliz no hoje, no agora. E para mim o grande passo dessa felicidade é você ser grato. Como eu falei, né? A gente tem o nariz, até a brincadeira do nariz deve ficar, mas assim, com certeza Tem hoje... gente que tem mais nariz que os outros. Tem gente que tem mais, mas assim, eu sou um cara que eu venho, pra você ter uma noção, né? Eu morava, não era uma favela, mas era quase era muito ali uma comuna. Cara, eu não tinha água encanada em casa. Eu vivia de água da chuva. Hoje, eu posso ligar o chuveiro do meu apartamento, grande, chuveiro a gás, com água quente, durmo no ar-condicionado todas as noites. Eu não tive ar-condicionado até ser adulto. Dormia com ventilador. Então, assim, como que eu não posso ser grato, cara? Não tem nada hoje que vai acontecer que vai ser pior. E se for pior, é muito mais uma visão. Então, eu vejo a galera conquistando muito e sendo pouco grato pelo que conquistou, porque tá sempre de olho no próximo dígito. Sempre de olho no quando eu tiver tal coisa, eu vou ser feliz. Então, esse é um cuidado que eu acho que a galera tem que ter, porque você vai ficar deprimido ou ansioso se você ficar vivendo no presente e no futuro. Total. Então, esse acho que é um recado que pode ser dado para as pessoas. Que massa, Natan. Grato pela sua participação aqui no VDcast, meu amigo. Muito obrigado aí. Até daqui a 2 anos. Tamo junto, cara. Valeu. Se você tá assistindo no YouTube, eu vou convidar você a clicar aqui para não ver, mas sim ouvir o último episódio que eu gravei com o Natan 2 anos atrás, para poder ver o quanto que ele mudou de lá para cá. Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais.